Boa noite, Estela. Boa noite, Jean. Filipão. Tô ajeitando aqui. Boa noite. Tá meio cortado aqui que eu tô ajeitando aqui ainda, tá? Boa noite, Caleb. E aí, como é que tá? Falta dois Com minutos pra meia-noite frio. pros mais metódicos. Pois é, tô aqui. Bastante frio nesse período de início, né, de Bom inverno. demais. Eu mesmo, eu estudo melhor nesse frio. Não sei como é que é pra você É, estudar, tem gente que trabalhar. muda, né, um pouco a produtividade com a temperatura. Eu acabo dormindo um pouco mais, mas em relação à produtividade, em relação ao trabalho, não me influencia tanto, não. Pronto, show de bola. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu ver como é que tá. A galera costuma chegar. A gente, como eu venho falando, coincidentemente a galera que eu chamei para as lives são meio dodóis com horário, assim como eu. Então a gente costuma chegar cedo, antes da live, né? A galera marca a live 8 horas, começa 8h10, 8h15. Aqui é diferente. Beleza, vamos ver aqui. Você tinha outra live hoje ou você indicou uma live? Foi isso que eu fiquei na dúvida. Você tem uma live depois daqui? Não. Quer dizer, é conhecido Você nosso vai aqui de assistir. Conquista, é que eu vou assistir. É Ah, um entendi. conhecido nosso daqui de Conquista que, inclusive, bem conhecido, e ele foi meio que patrocinado pelo Brahma Lives, e ele vai fazer Uhum. uma live hoje apresentando, né, o Uhum. material dele, a música dele e tudo mais. Mas é Ah, 7h30, entendi. 8 horas hoje. Então é Pronto, tranquilo. tranquilo. Bom, tem uma galera boa que chegou aí. Rony, que professor de física, já fez a live com a gente aqui. Jean, que é a galera do Bonde de Aracaju, são os meus amigos que são lá de Aracaju. Felipe, meu colega de turma lá na UFBA. E é isso aí. Tem uma galera massa chegando aí. É, o pessoal tá começando a entrar, né, Fernando, agora. Douglas aí, ó. Rafa, sempre presente. Foi o nosso primeiro aqui. Kalane, minha irmã, arquiteta. Oh, Sua. bem íntima então, né? Pois é, qualquer Muito a coisa, ver ela nossa tá. profissão. Se precisar de arquiteta, ela tá na área aí. Kalane. Muito prazer, Calane. Deixa eu. Pois é, deixa eu ver aqui. Tudo tranquilo, tudo beleza. Daqui a pouco eu acabo mudando porque o meu tripé tá ali, ocupado. Hum. Beleza? Galera que já chegou, né? Que madrugou às 18 horas da matina. Obrigado mais uma vez por estar participando de mais uma live. Como eu venho dizendo, essas lives, eu acredito, né, na verdade, para mim, está servindo como um aprendizado de cada profissão. E os feedbacks que eu estou tendo das pessoas que participam das lives é que elas estão gostando porque elas estão acabando revivendo determinadas coisas que elas só pensavam na época da graduação ou antes da graduação. Então, para fazer a live, como a gente está voltando um pouco, elas têm que pensar o porquê daquela profissão, e essas coisas às vezes acaba renovando, vamos dizer assim, a energia para poder Sim. continuar fazendo aquilo que elas fazem. A gente já fez uma, duas, três, quatro, cinco, nossa senhora, já estamos na sexta live, ou seja, estamos alcançando a metade das lives aí. Hoje a gente vai conversar com a engenheira Estela, Maria Estela, né, Blat. Ela falou que às vezes até esquece do Maria de vez em quando, mas não pode deixar de esquecer, É que senão. verdade, na verdade é porque é o costume, né? As pessoas associam Exato. mais pelo segundo nome. Acabam chamando pelo nome um pouco mais diferente, né? É.
Além disso, só para deixar já marcado, a nossa próxima live vai ser na segunda-feira, sobre nutrição, com o meu amigo Celso Ritt, lá de Salvador. A gente vai trocar uma ideia sobre aspectos da nutrição. Ele também está acadêmico de educação física, enfim. A gente vai trocar uma ideia. Quero agradecer você, Estela, por ter combinado, topado essa empreitada. Achei muito massa, por eu ter lembrado de você, né? Eu vejo como que você é nas redes sociais aí também. Tem essa preocupação de falar da engenharia e às vezes tirar dúvida das pessoas que não conhecem determinados termos, né? E você vai falar um pouco aqui Sim. em relação à sua pós, inclusive, né? Que você até comentou comigo. Depois você pode falar a respeito disso. E trocar uma ideia com a galera, né? Que ou quer fazer engenharia ou quer conhecer um Ou pouco mais, mais do né? universo, né? Mais do Sim. universo. Então, te agradeço e gostaria É, que você fizesse uma apresentação aí. Quem é Estela? Vamos, antes de por quê, vamos para ó, quem. tá. Antes de falar sobre quem, então, eu quero pegar esse espaço, né? E, primeiramente, desejar boa noite a todos aqueles que estão aqui. Hoje é sexta-feira, enfim, final de semana. Muita gente cansada, né? Da semana de trabalho e de estudo, enfim. Então, desejar boa noite para quem está aqui assistindo, acompanhando e principalmente apoiando esse seu novo projeto, né? O projeto da NeuroResolve. E já que eu estou nesse momento de desejar boa noite, eu também queria lhe parabenizar pela Valeu. iniciativa, pela ideia, né, de estar fazendo essas lives, dessas profissões, porque para que de alguma forma a gente consiga agregar, né, na escolha da carreira dessas pessoas que vão estar aqui assistindo. E aqueles que me conhecem sabem que eu venho de uma família muito associada à educação. Meus pais, eles são professores, eles eram professores. E aí a gente acaba meio que tendo uma sensibilidade de perceber que essa fase de escolha da profissão e da definição daquilo que a pessoa vai fazer ao longo da vida dela, ou por muitos anos da vida dela, acontece em um momento em que muitas vezes as pessoas não estão amadurecidas, né? Elas estão muito verdes ainda, então com muitas incertezas ali pairando. E alguns às vezes não sabem nem ao certo o que cada profissão faz e o que essas profissões podem abrir de leque de opções. Então, acho que esse momento que você e a NeuroResolve estão proporcionando é de extrema importância e é muito válido, Valeu, né, para brigadão. todo mundo. E aí, então, é, quero pegar já nesse momento, né, que eu já estou falando, e agradecer pelo convite de poder estar Valeu. aqui e utilizar desse espaço que está cada vez mais acessível, né, para todo mundo, e falar Uhum. da graduação da engenharia e um pouco da profissão também, né, que é uma profissão que eu sou suspeita até para falar, porque eu sou encantada. Mas enfim, vamos me apresentar. Sim. Como você já falou, eu sou Maria Estela Blatt, eu nasci aqui em Conquista, eu sou conquistense, e iniciei a minha graduação na Universidade Estadual de Santa Cruz, que é em Ilhéus, né, entre Ilhéus e Itabuna. Na época que não tinha instituição pública que tivesse esse curso, e eu tive que ir para fora. Só que aí, durante a graduação, eu acabei tendo a oportunidade de transferir o meu curso da estadual para o Instituto Federal. E aí, Uhum. com isso, quando eu abri o Instituto Federal aqui em Conquista, eu acabei retornando para a nossa cidade. E me formei lá, inclusive, né? Então, eu acabei me formando pelo IFBA. E falando de Estela, né? Quem é Estela, tem uma característica, assim, que desde o meu primeiro semestre, eu sempre quis e sempre procurei coisas que pudessem me agregar dentro da minha formação mesmo. Então, no próprio primeiro semestre, já comecei a buscar pessoas para que eu pudesse definir o meu nicho e coisas para fazer. E no meu segundo semestre, eu já estava estagiando. Então, eu comecei a estagiar em obra quando eu estava no meu segundo semestre da minha graduação. E com isso, eu tive a oportunidade, então, de trabalhar em escritório de arquitetura, escritório de engenharia específico, né? Uhum. Desenvolvendo projetos habitacionais, comerciais, enfim. Até mesmo escritórios que desenvolvem projetos de infraestrutura. Trabalhei em construtoras, incorporadoras, com execução de obra direta, com Uhum. setores administrativos, setores da qualidade voltado
as obras em si. Eu trabalhei também em instituição pública que tinha esse papel de fazer a mediação e fazer o controle de obra e medição, né, das obras. Tive a oportunidade de trabalhar fora do país também, ainda na graduação, desenvolvendo um projeto do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Trabalhei com o setor de pesquisa, trabalhei com o setor de inovação, enfim. Dentro da minha graduação, eu acabei inovando e procurando muitas áreas até definir o meu nicho, porque a engenharia proporciona isso. E foi aí que eu acabei escolhendo, então, que eu iria... a minha área de trabalho hoje é a minha especialização, né? Hoje eu, com aquele interesse que eu acabei tendo em melhorar a eficiência e a eficácia dentro do próprio setor da construção civil, eu acabei indo, então, trabalhando hoje com o BIM, que é o Bioinformation Modeling. E apesar de não ser uma metodologia tão nova de trabalho, porque ela já foi lançada anteriormente, ela começou a ser aplicada recentemente, tanto que a partir do ano que vem só que ela vai ser obrigatória. Então, foi a área que eu escolhi para continuar os meus estudos e além da aplicação de práticas e conceitos vindos do Lean, né, que é a construção enxuta, e a própria gestão da qualidade aplicada à construção civil. Então, tudo aí que eu falei foi para chegar naquilo que eu trabalho hoje. Beleza. Você falou de uma coisa aí que particularmente eu gosto, né? Você falou de eficiência e eficácia, e eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei no banco, de fazer a faculdade de administração, apesar de eu não ter terminado, e as pessoas vão poder ter um pouco mais de contato daqui a alguns dias, né? Com os conceitos, vamos dizer assim, com os pilares do NeuroResolve, que tem como pilar eficiência e eficácia, junto com motivação, que, né, na verdade é o que eu chamo de tríade NeuroResolve. É onde eu consigo tentar resumir os quereres aí, vamos dizer, dos estudantes, né? A forma de aprender. Acho que essas três coisas, pelo menos para mim, e para o que eu quero levar à frente, essa questão da eficácia e da eficiência aí, com certeza a gente pode trazer depois numa outra live, a gente falar um pouco sobre esse paralelo, né? De otimização da engenharia aí, da parte administrativa e também nos estudos. Qualquer coisa a gente vai trazer isso aí. Porque assim, a engenharia ela tem uma característica de ser muito tradicionalista, né? O próprio setor da construção civil, a indústria AEC, que a gente chama que é a indústria da arquitetura, engenharia e construção, ela é muito tradicionalista. Então, quando a gente começa a inserir esses conceitos, né? Como eu falei, aplicar esses conhecimentos para a melhoria da eficiência e da eficácia, então a gente tem uma mudança, uma modernidade no setor. E eu acho que a gente pode sim, futuramente, falar sobre isso. Show de bola. A pergunta, né, central, que talvez deveria ser a primeira, mas obviamente que não, que aqui o negócio é mudar a ordem das coisas. Por que a profissão, né? E hoje o motivo da gente estar aqui hoje é para poder responder essa pergunta, vamos dizer assim. Claro que nós vamos responder as outras, mas por que engenharia? Principalmente para a Estela, né? O que foi que te levou a fazer engenharia e o que te mantém, talvez, também na engenharia? Então, o que me levou a fazer engenharia é complicado. Eu vou fazer um resumo um pouco da minha história. Sim. Desde muito nova, eu apresentei interesse, né, por números, por questões de lógica, por desafios. E aí, como eu disse, meus pais, eles são professores. E todo bom professor também tem um pouco de educador, né, dentro de si. E à medida que eu fui crescendo, eu fui recebendo esses estímulos que me proporcionaram aprimorar esses meus interesses, essas minhas capacidades. Só que aí, logo quando a gente começa a crescer um pouquinho, tem aquelas perguntas: o que você vai ser quando você crescer? O que você quer ser? E aí eu me lembro, assim, na minha sexta, sétima série, eu falava que eu queria ser advogada. Que eu queria advogar porque eu achava o máximo ser advogada. Eu olhava aqueles filmes, né, aquelas novelas, aqueles advogados sempre de terno, muito respeitados, pessoas sábias, enfim, alinhados e tal. Sim. E aí eu tinha aquela imagem de advogado e eu queria, então, advogar. E aí, acredito que as pessoas mais antigas, assim como meus pais, eles costumavam pesquisar em barças, em enciclopédias, então eles tinham aquelas coleções de livros. E aí, um belo dia, eu resolvi mexer nesses livros deles e achei um livro preto. O livro era aquelas capas duras ainda, tipo Barça, sabe? Bem duro. E o livro era preto, todo decorado, em dourado, e chamava
a história do direito. E aí, não ia dar certo, então, a menina de 13, 14 anos começar a ler um livro da história do direito e achar aquilo tudo muito chato. Não tinha nada a ver comigo. Eu falei, não, não é isso que eu quero, não tem como... Não, não é isso que eu quero. E aí, foi naquele momento que eu decidi que eu sabia o que eu não queria ser, né? Eu não queria ser de forma nenhuma, eu queria... Então, aquilo que eu sempre quis, eu não ia mais querer. Só que aí acontece que quando a gente escolhe uma profissão, a gente acaba tendo interferências externas. Essas interferências externas, elas podem ser questões políticas, financeiras, a própria influência familiar, às vezes religiosa, econômica, enfim. Todas essas questões, elas podem vir, né, a influenciar. E no meu caso não foi diferente. Então, se a gente for analisar um pouco do cenário político e econômico lá do início dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, a gente percebe que houve uma demanda muito grande de engenheiros no país. Então, havia muito investimento, né, principalmente dos órgãos federais, e isso fez com que a engenharia como um todo, não só a civil, mas engenharia química, naval, elétrica, enfim, mecânica, essas engenharias tivessem uma demanda muito grande e até então não tinha muito grande de salários e muitos jovens... Tá me ouvindo? Travou um pouquinho, agora tô. Beleza. Sim. E aí, então, o que houve? Houve um aumento muito grande nos salários oferecidos e também uma quantidade de jovens que começaram a entrar na graduação com essa ilusão de que o mercado ia estar sempre em alta para a engenharia e que já ia sair empregado, como estava acontecendo naquele momento, né? 2010, 2009, 2008. E ainda teve um incentivador a mais para as engenharias, que veio exatamente com a crise de 2008 e 2009, né? Que atingiu vários países do mundo, que foi uma instabilidade econômica mundial, mas o Brasil não entrou em recessão. Então, mesmo com essa crise, os investimentos que haviam para os setores de infraestrutura e também a própria economia fazia com que esses empregos e essas ofertas continuassem existindo. E aí foi exatamente 2012, 2011, 2010, era o período que eu tinha que escolher o que eu queria ser. Então essa conjuntura, né, toda essa... A gente fala que a engenharia é o termômetro da economia. Então, como a economia estava em alta, havia uma pressão muito grande e um incentivo para que as pessoas fizessem engenharia. Então, eu tive esse incentivo, essa influência política e econômica. E aliado a isso, também meu pai, ele havia sido engenheiro, ele se formou na UFBA, engenharia civil. Então, quando eu falei, não, eu quero fazer engenharia, ele falou, não, então tudo bem, vamos pegar aquelas características que você tem de gostar de números, de ser muito boa em matemática, física, química, nas exatas, e vamos fazer com que isso se aprimore para que você realmente faça bem o que tem que ser feito. E foi assim que eu acabei escolhendo engenharia, não sabia até então qual. E aí, pela própria influência do meu pai, que era engenheiro civil e trabalhava com estradas e era um ótimo engenheiro, ele acabou me influenciando a optar por engenharia. E, assim, embora tenha sido também por influência, é uma profissão que eu amo, gosto, falo, assim, com muita propriedade e com todos os desafios, eu sou apaixonada. Ótimo. Interessante essa viagem, né, que você fez, porque isso mostra que sua escolha ela foi pautada em algo interessante que foi o mercado, né? O ambiente, vamos dizer assim. Em qual ambiente você estava inserido? Não foi só uma coisa, não foi só algo interno, né? Você analisou um aspecto também externo, né? Uma demanda do mercado, vamos dizer assim. Você pensou de certa forma realidade nacional, realidade internacional, a sua realidade também como pessoa, pensou nas suas potencialidades. É isso que a gente quer trazer para os estudantes aqui, ou até para aquelas pessoas que já têm uma graduação e querem fazer outra. Elas tentarem enxergar isso, que essas escolhas você tem que, para fazer uma escolha, como você falou, que ama o que faz, né? Na maioria das vezes a gente tem que fazer esse tipo de situação, a gente tem que voltar para a gente, analisar o que a gente realmente gosta, mas também tem que ver o que o mercado oferece, né? Para a gente também conseguir casar. Porque quando você consegue casar as duas coisas, com certeza, eu acho que o rendimento tende a ser bem maior, né?
durante a vida toda, já que é isso que, teoricamente, é o que você decide fazer por toda a vida, né? Você falou que ama a engenharia, e aí a gente Sim. já linka já com a terceira pergunta, que é, então, o que que te encanta, vamos dizer assim? É uma pergunta ingrata porque a gente fala o quê e não quais são as Quais coisas que são, te né? encantam na engenharia. Mas é isso, eu queria que você tentasse passar para as pessoas o que que a engenharia pode proporcionar de tão bom para as pessoas. Então, o que me encanta na engenharia civil especificamente é o fato da multidisciplinariedade que existe e que exige, né, do profissional, e a questão também da flexibilidade de campo de atuação. Porque as pessoas costumam achar ou costumam entrar achando que o engenheiro civil, ele é aquela pessoa que vai ser responsável por calcular e construir casa, edifício e fazer cálculo o resto da vida. E aí você entra na graduação, uma cacetada de matéria de cálculo, de física, e aí você acha que vai ser aquilo. Só que, na verdade, você descobre depois que isso não é verdade, que o curso ele exige muito mais. E não só o curso, a própria profissão. Então, você tem que ter um desenvolvimento intelectual em várias áreas do conhecimento. Então, conhecimento de gestão empresarial, de finanças, dos próprios conceitos, né, dos anos 80 de qualidade, cada vez mais você conseguir lidar com pessoas, então conhecimento de gestão de pessoas, próprio empreendedorismo, contabilidade, alguns conteúdos da área jurídica, a depender do seu campo que você vai atuar, e principalmente o desenvolvimento de habilidades de como criatividade, o próprio autoconhecimento ou conhecimento emocional, saber lidar com desafios, e a depender da área também exige até um segundo ou terceiro idioma. Então, em resumo, o que mais me encanta na profissão é essa necessidade de você estar em constante evolução, em constante busca pelo aprimoramento técnico e por novas competências, né? E como eu não consigo ficar inerte, eu sou uma pessoa completamente dinâmica, então isso me motiva, né? Para que eu continue sempre em busca de mais, de mais, de mais. Entendi. Inclusive, isso, assim, a gente vem contando uma história. Quando as pessoas que jogam poker, que a gente costuma dizer que a gente vê quando alguém realmente tem uma carta boa, é aquela pessoa que consegue contar a história para você, né? O blefador, ele tenta contar uma história mentirosa para você, para no final você fugir daquilo ali, ou então ele ganhar dinheiro em cima de você. E o que você está fazendo aqui, me parece muito quando você tem dois ases na mão, que você está tentando contar a boa história, entende? Por que eu estou falando isso? Porque o porquê de você ter escolhido a engenharia mostrou um pouco também de que, como você analisou o mercado e analisou a si, você gosta naturalmente desse tipo de situação que essa tarefa multidisciplinar, de analisar tudo que está à sua volta para tentar trabalhar. Então, de novo, eu reforço aqui, isso é uma forma de você conseguir se entender para procurar aquilo que realmente você quer fazer, Sim, né? Isso é pegar o seu exemplo, por exemplo, né? E você pode extrapolar para outras situações, né? Uma pessoa que queira fazer na área de saúde, ela pensar dessa forma e encontrar aquilo que ela quer fazer, se é medicina, se é fisioterapia, se é farmacologia, ou então se ela pretende, né, já partir para outra área, por exemplo, como a administração, diretamente. Então, essas características são muito importantes e eu quero ratificar aqui para que todos que estejam assistindo ou que vão assistir depois percebam esse tipo de clareza que você acaba procurando para poder tomar suas decisões. Muito massa. E os desafios, fala aí. O que que. Quais são lado aquelas ruim pedras, da moeda. é, aquelas pedrazinhas lá que você acaba enfrentando na engenharia? Pois é, acho que os primeiros desafios na engenharia surgem logo no primeiro semestre. Vamos lá, você não informou ainda, entrou no curso, começou lá a estudar e percebe que não é tudo um conto de fadas. O que que acontece? Quando a gente faz uma análise dos cursos de exatas, a gente percebe que logo nos primeiros anos da graduação, e são 5 anos, né, para graduação em média, algumas instituições ou algumas pessoas até demoram um pouco mais. Mas logo nos primeiros anos há uma evasão muito grande dos cursos de exatas.
E nos cursos de engenharia, obviamente, também. Uhum. E aí, essa evasão, ela já é o primeiro desafio, porque ele é muito desestimulante, muitas vezes. Você entrar numa graduação querendo já aprender, no caso da construção civil, aprender sobre concreto, aprender sobre bloco, aprender sobre o prático da profissão, e aí ter Uhum. que lidar com 2 anos, às vezes 2 anos e meio de matérias extremamente puxadas e difíceis associadas a cálculo, a física, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro desafio da profissão é exatamente o entrar na graduação. Porque alguns alunos até se desestimulam, porque começam a perder e ficar em dependência e se atrasar o curso, diploma. Esse eu já acho que já é o primeiro desafio. E aí, o outro problema, ainda na graduação, é que muitas pessoas acabam ficando muito presas à parte teórica, aquilo que é dado dentro da graduação. Algumas instituições públicas, por exemplo, costumam ter aulas 2 turnos, manhã e tarde, e dificultam aquele conhecimento prático do aluno em estágios, em Uhum. obras, né? Muitos estimulam só a questão da iniciação científica e tal. Então, quando uma pessoa ela acaba não tendo muita vivência na engenharia, é muito comum de que o primeiro desafio dela como profissional seja lidar com a prática da profissão. E a carga horária do curso de engenharia civil, ela é grande, então ela acaba sendo exigindo muito do aluno, teoricamente falando, né? E essa parte prática acaba se tornando uma dificuldade já a partir do momento que a pessoa vai para o mercado de trabalho. E Entendi. aí, vamos lá, a pessoa se formou, lidou já com esses 2 problemas. Tem ainda um terceiro problema, que é seguir na área, né? A gente tem hoje dados de que da Confederação Nacional de que apenas 2 a cada 4 engenheiros, ou seja, 50%, e um pouco menos, na verdade, das pessoas que se formam em engenharia acaba seguindo profissões ligadas à engenharia. Porém, quando a gente vai exatamente para a construção civil, de 2 a cada 7 pessoas que se formam costumam seguir na área de construção civil. Então, uma taxa de evasão da profissão é muito grande, né? E quais são as causas disso? Então, a gente tem que os desafios são o próprio mercado, que ele é volátil e inseguro. Da mesma forma que o mercado me fez querer entrar na profissão, ele também é um motivo que faz com que muitas pessoas queiram sair. Essa instabilidade do mercado, de você ter que precisar a todo momento estar querendo se garantir, né? Porque você não tem estabilidade profissional. A instabilidade já é o desafio. A partir do momento que uma obra termina, às vezes você não sabe quando é que vai iniciar outra. Então, isso é uma Entendi. instabilidade que a própria profissão ela causa. E aí, isso também influencia no tipo de contratação de mão de obra. Esse é um outro desafio. Outro desafio também que eu poderia apontar é a própria questão da responsabilidade social. Porque grandes obras acabam ocasionando impactos, né? Criando impactos na sociedade. E não necessariamente todas essas obras, esses impactos, eles são bem aceitos. Então, você ter que lidar não só durante a obra, mas também depois, né, com esses impactos que são causados em algumas regiões, isso também acaba sendo um ponto negativo, né? A gente pode falar em situações próximas a gente aí. A Valec está tentando terminar a ferrovia Oeste-Leste há anos, tendo que desapropriar tantas e tantas casas, né, áreas e tal, e isso é um processo desgastante. É um processo de pare e recomeça. E as pessoas envolvidas acabam também se frustrando, né? E um outro desafio eu acho que é o próprio relacionamento interpessoal. Porque, assim, você ter que lidar com o cliente o tempo inteiro, com funcionário o tempo inteiro, assistência técnica o tempo inteiro, é complicado. E, querendo ou não, Órgãos nós públicos, temos né, também. normas, sim, e nós temos normas muito específicas e que regem muito a nossa profissão. Então, quando eu emito uma RT, eu estou assumindo uma responsabilidade técnica por algo, eu estou assumindo ali a depender do componente 1 ano, 5 anos, 50 anos de responsabilidade daquilo. Então, eu, como autora, né, não como usuária.
Então, querendo ou não, você acaba tendo que lidar com isso. É uma pressão grande. E tem um cliente por trás que fica a todo momento ligando, querendo assistência, ou então um órgão público que fica querendo ali a todo momento que você comprove algo. Então, esse relacionamento interpessoal também é um outro tipo de desafio que a gente poderia elencar, específico da profissão, né? São vários desafios, na verdade, né? Você começou com a questão da faculdade, e eu lembrei bastante da medicina nesse sentido. Essa carga horária extensa, apesar que a gente tem um internato, né, que propicia a gente a parte prática, mas essa questão da carga horária extensa, às vezes acaba inviabilizando, às vezes até determinados estágios que seriam, assim, fundamentais, né, para o desenvolvimento da gente na profissão, vamos dizer assim, né, na graduação mesmo. Sim, E essa é uma característica muito parecida. E a última também, eu vejo que é uma característica que talvez seja praticamente de todas, né? Nós somos pessoas e o trabalho da gente é, de certa lidar com forma, pessoas também. lidar com pessoas, né? E eu acho não, né? É uma habilidade que faz diferença, não é? A gente vê que aquela questão que a gente vai entrar, a gente acaba entrando, né? De chefe e líder, né? E não estou falando o líder máximo, o boss, aquela coisa assim, o topo da linha. Estou falando do líder de cada setor, às vezes, né? Você precisa de uma liderança em cada momento ali. Em cada parte dessa que você comentou, existe uma liderança e um ruído ali, né? Entre duas lideranças, vamos dizer assim, acaba desgastando, às vezes, um projeto todo que teria um potencial muito grande. E assim, eu acrescentaria nessa questão do relacionamento interpessoal a própria diferença de criação, de princípios, de tudo mais. Porque, assim, às vezes é complicado você lidar com uma pessoa que não tem o mesmo nível de escolaridade que você, que não tem o mesmo nível, né, de bons tratos, por exemplo. E a gente está suscetível a tudo isso dentro da engenharia. Então, dentro de uma obra, por menor que ela seja, você vai lidar com vários tipos de pessoas. Você vai lidar com mulheres, você vai lidar com homens, você pode vir a lidar com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, pessoas que não têm. E isso eu aprendi, pelo incrível que pareça, na minha primeira obra. Na minha primeira obra, eu tinha lá meus 17 anos de idade, estava entrando numa obra, e aí você já imagina, uma mulher com 17 anos de idade entrar numa obra, eu não sabia a diferença de nada com nada. Nunca tinha pisado em uma obra, só sabia que queria ser engenheira. E aí eu resolvi, então, conhecer as pessoas da obra. E aí é até um assunto um pouco polêmico, mas a primeira pessoa que eu sentei para conversar virou para mim e falou bem assim: o que você tá fazendo é errado. Não, o que você tá fazendo pode ser errado. Eu falei, tomei um susto, falei, ué, mas eu tô conversando com você. Ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Aí ele, você sabia que há 2 meses atrás eu estava preso? E você não sabe o que eu cometi? Por que você está conversando comigo? Porque as pessoas tratavam ele diferente porque em algum momento da vida ele cometeu um crime, tinha sido preso, e quando ele saiu, ele só encontrou até então a profissão da construção civil para poder dar prosseguimento na vida dele. Entendi. E Para aí eu poder se tomei um virar, susto né? muito grande, porque eu falei, poxa, e aí depois ele se tornou um amigo meu e ele falava que as pessoas tratavam ele diferente e tinham até medo de conversar com ele. Então, Uhum, saber lidar com esse tipo de situação é muito comum dentro da construção. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? E é da mesma entendi. forma que você acaba lidando também com órgãos, muitas vezes públicos, privados, enfim. E acaba exigindo de você essa mudança, né, de comportamento na forma de se Maleabilidade, relacionar né? realmente. Assim, acho que flexibilidade é algo que a gente precisa ter em muitas profissões, principalmente essas que a gente acaba lidando com pessoas que têm diferentes, né, graus de instrução. A gente acaba falando um pouco sobre, você falou a respeito do seu primeiro trabalho, né, na verdade, assim, sua primeira Meu obra primeiro aí. estágio E a gente vê, por exemplo, fazendo um pouco do paralelo, assim, que às vezes a gente até dá risada, né? A diferença dos sotaques, do regionalismo, aqueles termos, por exemplo, colegas que vêm de fora, vêm de São Paulo, vêm para cá para Bahia fazer faculdade de medicina,
e acabam fazendo anamnese com uma pessoa que vai falar para ela aquelas palavras mais simples, vamos dizer assim, e ela não entende nada. Tá falando, parece que tá falando outro idioma. Outro idioma. E ao mesmo tempo, quando você acaba, são às vezes bem maior do que o seu, inclusive, e você tá ali tentando aprender a dançar conforme a música, né? Mas eu acho que, de certa forma, é o que eu gosto também nessa parte de neurociência, neurológica. Isso é que faz a gente ter a capacidade de poder crescer, né? Essa capacidade de poder interagir com o outro, independentemente dos graus de instrução. E É, acho que isso é para a gente crescer e sair da mesmice, vamos dizer assim. eu vi aqui um comentário de Lauren Oliveira Andrade, que ela falou que foi exatamente um assunto que ela falou hoje, ou pensou hoje, né? Que é difícil lidar com pessoas com essa diferença tão grande que é necessário ter empatia. E um outro caso, por exemplo, que eu posso relatar que aconteceu comigo mesmo, foi já depois de anos já com obra, né? Tem 8 anos, 7 anos, 8 anos que eu lido com obra. E aí, o que aconteceu? Eu fui designada pelo gerente regional para poder passar algumas instruções para a equipe de campo. E aí a equipe de campo trabalhava há 10, 15, 20, 30 anos com aquele serviço. Só que eles não estavam fazendo da forma como nós imaginávamos que deveria ocorrer. E aí quando você chega para poder conversar com uma pessoa que é muito mais velha, que trabalha naquilo há muito mais tempo, mas que faz aquele serviço de forma tradicionalista, e aí você vem com uma tecnologia muito nova, e aí um aspecto mulher, né, para poder conversar, é preciso saber lidar com isso. Porque por que você está me falando isso? Você entrou aqui agora na obra, eu estou com isso há 30 anos. Quem é você para achar que sabe mais do que eu? Então, é esse tipo de coisa que a gente escuta realmente, sabe? Entendi. E quando é mulher, isso se torna, né, um pouco maior, essa diferença. E De... aí, por isso, tem que ter esse controle emocional, vamos dizer assim, muito bem estabelecido, né? Para você É, poder ter muito claro do que você é capaz e não deixar se intimidar por essas atitudes, vamos dizer assim. Você queria falar alguma coisa? Ia não, completar? Ah, a gente falou dos desafios, inclusive de alguns desafios, né? Muito interessantes. Aqui a gente coloca como conselhos, né? Para aquelas pessoas que estão pensando em fazer engenharia. Aqui é algo um pouco mais voltado para aqueles estudantes que estão pensando mesmo, né, em cursar engenharia. O que você poderia dizer? Algumas pistas você já acabou fornecendo. Uma delas eu vou dar um spoiler que é assim: tente fazer estágio logo para poder ter sim, vivência. Isso é uma das coisas que eu peguei, foi isso aí do discurso. muito. Assim, quando a gente começa a lidar com alguns conceitos de Lean voltado para construção, né, construção enxuta, a gente sempre fala assim, vá ao Gemba, que é vá a campo, vá para o local onde as coisas acontecem. Porque é ali que vão estar os desafios, os problemas, e é ali que vai estar também as soluções para aquilo que você procura. Então vá a campo, vá para a obra, vá para o canteiro. Só que isso aí são coisas para a gente dizer para as pessoas que já entraram, né, na Uhum. graduação. Mas assim, procure de todas as formas extrair algo. Faça o possível que tiver disponível dentro da universidade. Se sua universidade tem condição de fazer iniciação científica, faça. Vá para dentro do laboratório, vá poder mexer com tecnologia. Se sua universidade lhe permite fazer estágio por causa da carga horária, vá para o estágio. Ah, não consigo estágio remunerado, vá para não remunerado. Você vai aprender do mesmo jeito. Eu acredito que o período da graduação é o período que você tem para poder errar. Porque quando você se forma, o mercado não lhe permite mais errar. Você não pode errar. Então, a graduação é o período que você tem para realmente descobrir. E descobrir aquilo que você quer. Então, no meu caso, eu sabia que eu queria ser engenheira. Mas, quando eu entrei, que eu vi que tinha uma gama de coisas que eu poderia fazer, um leque de opções, eu falei, tá, eu vou ser engenheira. Mas eu vou ser engenheira de quê? Eu vou ser engenheira civil de quê? Eu vou ser engenheira civil estruturalista, eu vou ser uma tocadora de obra, eu vou ser uma projetista, eu vou trabalhar com túnel, eu vou trabalhar com o quê? Eu sei que eu vou ser engenheira civil. Então,
a graduação ela não tem condição de lidar tudo. Você tem que procurar fora. Então, a própria sala de aula não vai lhe ajudar. Então, vai atrás de estágios, remunerados, não remunerados. Se você quer concurso, começa a fazer as provas de concurso, né, desde sempre. Então, não espere chegar no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono semestre para descobrir o que você não quer ou descobrir o que você quer, né? Use o máximo que a sua própria instituição lhe fornece. Algumas instituições fornecem empresas juniores, laboratórios de inovação, né, apoio à startup. Então, tente pegar tudo isso. Intercâmbio. Muita instituição tem esse intercâmbio de forma gratuita, principalmente para quem não tem condição. Então, procure todo aquilo que a universidade pode lhe oferecer, que a faculdade pode lhe oferecer, que sua instituição de ensino pode oferecer. E para aqueles que estão ainda pensando, né, em fazer engenharia, eu lembro que 2 anos ou 3 anos que eu estava já fazendo graduação, meu irmão estava nessa fase de escolher o que queria ser. E aí eu falava, não vai fazer engenharia, que engenharia é coisa de doido. Não vai fazer engenharia, que engenharia é coisa de doido. Aí ele, não, eu quero fazer. Eu falei, mas Pedro, não faça, não sei o quê. Aí ele falou, eu quero. Eu falei, então tá. Aí, então vá assistir vídeo do que é. E aí, assim, no YouTube tem, no Netflix tem tantas séries, tantos vídeos que mostram como é a vida no dia a dia de um arquiteto, de um engenheiro. Vê se aquilo ali é realmente para você, essa instabilidade dá para você, esse dinamismo dá para você, né? Tem pessoas que têm perfis diferentes, então às vezes elas acham que querem algo e se decepcionam quando entram. Emocional, assim, eu acho que lidar com o emocional dentro da graduação e antes é crucial, porque bomba vem e todo mundo, uma vez na vida, né, já levou. E é Exatamente. normal isso na graduação, então lidar com isso, com essa parte emocional também é importante. E se preparar, que é uma profissão de muitos desafios, muitos, diários. E cada vez atualizando, né? Cada vez faz parte do pacote essa atualização, os desafios constantes aí que vocês têm, né? Sim. A gente E essa estava conversando com. multidisciplinariedade, né? Assim, o engenheiro civil, ele vai precisar ter contato com o engenheiro eletricista, com o arquiteto, muitas vezes com o contador, com o advogado. Infelizmente, a gente não consegue saber tudo de tudo. Entendi. É. Eu tava falando, assim, a gente fez uma live aqui sobre odonto, né, com Thaís, e ela tava falando um pouco disso, né, você tá acostumado com, às vezes, com uma determinado equipamento que você usa, vão lá e inventam outro. Você acostuma com uma resina, mas inventa uma melhor, e aí você sempre tem que estar adicionando, né, essas coisas. Eu queria só que você falasse de um ponto que você iniciou comentando a respeito, por exemplo, eu resolvi ser engenheiro civil, mas chegou uma hora que tinha outro mundo lá dentro que eu não sabia. Ou então eu senti uma vaga Porque, conhecimento. assim, a engenharia é muito ampla. A engenharia civil é muito ampla. Isso. Tem gente que faz engenharia civil para trabalhar em banco. Tem gente que faz engenharia civil para ter sua própria construtora. Tem gente que faz engenharia civil porque quer participar de um processo trainee de uma grande empresa. Tem gente que faz engenharia civil por diversas razões, para ser professor. Tem gente que faz engenharia civil porque quer trabalhar com estradas, com solo. Tem gente que faz engenharia civil porque quer trabalhar com ponte. Tem gente que faz engenharia civil porque quer construir casa e prédio. Tem gente que faz engenharia civil porque quer ser um gestor, um ótimo gestor, porque a gente acaba desenvolvendo Uhum, habilidades, né? Então, é um leque muito grande, dentre diversos outros que eu não falei aqui. entendi. E foi exatamente isso que eu entrei e comecei a Como, ver como muito demorou cálculo, para muito você? cálculo, muito cálculo. Demorou para você, assim, quando foi que você se bateu digamos assim, nessa barreira? E agora? Como é que foi para você escolher? Você escolheu em um semestre, um ano, demorou um ano? Como é que foi isso? Então, quando eu entrei, como eu te falei, quando as pessoas entram, elas acabam tendo um contato muito grande com matérias e disciplinas de cálculo, né? São praticamente quase 2 anos que você começa só a ver matérias de cálculo e matéria assim, introdutória. O que é engenharia civil? A maioria dos cursos tem essa matéria no primeiro curso. Introdução Uhum, à engenharia civil. Então você não vê o que é a profissão de fato ali. Eu comecei a perceber que iria ser muito mais difícil o que eu achava que eu iria ser logo no primeiro semestre, quando eu comecei a procurar estágios, entendeu? Quando no segundo semestre que eu comecei a estagiar,
Eu comecei a estagiar meu primeiro estágio foi uma observação de férias, mas esse eu não conto, mas o meu primeiro estágio mesmo que eu conto foi no escritório de arquitetura. E aí, quando eu entrei no escritório de arquitetura, eu estava no segundo semestre, eu ainda estava aprendendo a fazer desenho, eu mal usava desenho no computador e tal. Uhum. Eu comecei a perceber que o que eu tinha ali de aprender de norma municipal, de legislação, de ABNT, né, por causa das NBRs e tal, era muito grande. E aquilo eu não estava vindo da minha graduação. Então eu falei, poxa, peraí, eu vou ter que começar a estudar isso por fora. E foi assim que eu fiz. Dentro da minha graduação, eu aprendi sobre legislação municipal. E cada cidade tem a sua. Então, quando eu desenvolvia projetos para Ilhéus, eu tinha que saber a de Ilhéus. Quando era para Itabuna, eu tinha que saber a de Itabuna. Quando era para ali, naquela região de Itabuna e Ilhéus, tem muita cidadezinha que o pessoal faz casa, né? Uhum. Então, Barra Grande, Itacaré, era outra. E aí, à medida que o curso foi passando, eu fui procurando outras áreas para estagiar. Então, quando eu comecei a estagiar, que eu passei numa seleção que teve para poder trabalhar na extinta SUCAB, né, junto com as instituições públicas, eu tive que aprender coisas que a graduação também não me dava. Eu tive que aprender novamente sobre normas, novamente sobre protocolos e tudo mais, voltado para essa parte pública que a minha graduação não me dava. Então, eu tive que aprender no meu terceiro, quarto semestre, orçamento que eu só ia ver no oitavo, no sétimo. E aí, à medida que você vai vindo, você descobre que a graduação, ela não vai lhe formar um engenheiro. Ela vai lhe formar uma pessoa que vai saber em quais locais procurar informação. Porque você não vai aprender tudo na graduação. Uhum. Você vai saber onde procurar a informação. E aí, à medida que você vai entrando nesse universo, você percebe que existe uma série de subprofissões dentro da profissão da engenharia civil. Porque você tem que ficar sabendo muito de uma coisa. Você não vai saber tudo de tudo. Você não vai ser engenheiro completo. Você vai saber sobre uma parte da engenharia. E aí eu tinha que escolher qual Uhum. era a parte da engenharia que eu queria. E aí, assim, como eu gosto muito de tecnologia, eu acabei aprendendo e tendo que lidar com pessoas. E por essa parte normativa, né, eu acabei tendo que ler muito, aprender muito e desenvolver muita coisa. Eu cheguei à conclusão de que eu ia ter que trabalhar com algo que pudesse me deixar no campo, que é algo que eu gosto de estar no campo, mas também que pudesse me dar um conforto naquilo que eu gosto de fazer também, que é estar ali lidando com pessoas, trabalhando no meu próprio escritório e, enfim, desenvolvendo Uhum. metodologias para poder fazer essa melhora. E foi aí que surgiu, então, através de um contato de quase 2 anos com a parte de qualidade, que foi o que me fez decidir, literalmente, que eu iria estar lidando com qualidade de obras, Muito bom. querendo exatamente aquilo que você falou no início, né? A busca pela eficiência e pela eficácia e, com consequência, a satisfação do cliente, porque não tem coisa mais prazerosa do que você entregar uma obra para alguém e realizar muitas vezes o sonho daquela pessoa. Show de bola. Eu perguntei isso porque a gente se esbarra nisso também na medicina, né? A gente entra querendo fazer medicina, às vezes entra até querendo fazer alguma especialidade na medicina, mas quando chega lá vê que tem uma subespecialidade e aí a cabeça estoura, né? Nossas lives, a ideia é que sejam curtas, né? A conversa está maravilhosa. Mas tem a última pergunta. A última pergunta é aquela hora da inspiração, né? Inspire as pessoas e tal, que eu acho isso interessante também. Se não for a questão da inspiração, mas pelo menos deixar o seu recado, qual está o recado da Estela, Estela. engenheira, para essa galera que está vendo, na verdade, né? Seja o estudante que quer fazer, seja o estudante que está fazendo, seja aquele engenheiro que está aí, poxa, eu estou meio desmotivado, o que você diria? É, como eu falei, né? É uma profissão que exige multidisciplinariedade. E aí a gente acaba tendo que lidar com várias disciplinas, várias pessoas. O que eu diria, não só para a engenharia, mas para qualquer profissão, é aquilo que eu aprendi dentro de casa, que o conhecimento ele só é válido quando é compartilhado. Então, não adianta você se tornar muito, muito, muito bom em uma coisa, na sua área em específico, e você não conseguir compartilhar, não conseguir ajudar outras pessoas, né? Então, independente de ser engenheiro, de ser arquiteto, de ser um médico, um advogado, eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Senão, não adianta você ter só para você. E o que eu deixaria é exatamente isso, né? Procure.
extrair o máximo do conhecimento dos outros e procure agregar os outros também, né? E o período da graduação é o período principal que você pode fazer isso, de querer a todo custo tirar, aprender mais, né? E ter pessoas ao seu acesso facilmente que vão lhe proporcionar isso. E de forma prazerosa, porque o que o professor mais gosta é de ensinar. Então, pegue esse momento, né? Compartilhe conhecimento e aprenda conhecimento também. Aceite aprender, que é difícil também passar para os outros, né? Tem Uhum. gente que não gosta Exato. de receber conhecimento. Mas compartilhe conhecimento. É isso. É isso. Muito bom, né? Faz parte da linha dos professores que apareceram na live, você acabou abordando isso também, né? Essa parte de compartilhar o conhecimento. Tem uma galera aí acompanhando a gente, tem o bonde de Aracaju, como eu costumo dizer, Neuroliga, lá da UFBA, Lenilva, que está sempre aqui com a gente, deixa eu ver quem mais. Tem alguém que você conhece aí que entrou? Não sei. Então, entrou uma galera aí. Entrou a galera, eu não sei quem ainda tá, né? Porque às vezes a pessoa entra e sai, entra e sai. Ó, Pois a é, Bruna tá aqui, a Bruna acabou de dar um salve. isso aí. Bruna, inclusive, Engenheira é minha também, né? sócia num projeto da gente, de engenharia. Pronto. Estudante Ótimo. muito boa, viu? Qualquer coisa a gente vai marcar com ela aqui para dizer qual é o segredo dela de estudo. Depois eu vou convidar algumas pessoas para poder falar sobre isso Ó, também. isso Não eu ia é lhe dessa vez, falar. mas Ela é estudante de engenharia. Ela é empreendedora, mãe, né? Que ela acabou tendo uma uhum, filhinha durante a graduação. Ela é casada, né? Então ela tem uma vida atribulada, ainda trabalha para, enfim, e consegue dar melhor ainda. conta e é fantástica, hein? É o que a gente quer que é isso. São pessoas que acabam dando conta do recado mesmo tendo muita coisa para poder fazer, né? Para a gente mostrar que a gente consegue fazer as coisas se a gente tiver um mínimo de organização, né? Estela, agradeço você por mais uma live. Tem aquela parte do sorriso espontâneo. Ah, Exato. Beleza? Quem está assistindo aí, faz aquele print para poder marcar a gente. Marca a NeuroResolve, me marca Estela aí, para a gente poder fazer o compartilhamento, tranquilo? Então, 1, 2, 3, aquele sorriso espontâneo. Beleza. Te agradeço, viu, por ter topado isso, ô Calef, eu essa que já parceria. disse, né? Eu que agradeço pelo convite e precisando, estamos sempre aqui. Seu projeto é fantástico, super apoio. E o que eu puder, estiver ao meu alcance para poder, né, divulgar e agregar, estamos sempre juntos. Pronto, beleza. E aqui a gente já deixa já registrado, né, que uma possível parceria aí entre engenharia e neurociência mais para frente, se tudo der certo, né? A gente está pensando isso aí. Qualquer coisa, quem sabe a gente volta para fazer uma live para falar sobre isso, né, essa Ô, junção. Tranquilo? então é isso. Valeu, brigadão. Bom Tchau, trabalho, bom final de tchau. semana, Bom para final de vocês semana e bom também. São João, né? São João tá chegando. Exatamente. Vou colocar a live, vai ficar disponível. Vou passar o link também depois, provavelmente amanhã vai ficar na bio e também vai estar disponível no YouTube. Tranquilo? Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.